Quer ouvir a palavra de Deus na sua vida hoje? Amém. Vem cá, amor. Vamos orar pela vida da Dani. E hoje quem vai pregar é ela. E eu sei que Deus vai usar a vida dela abençoando demais as nossas vidas hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, e agradecer ao Senhor pela vida da Dani. E que hoje ela venha ser um instrumento de Deus nas nossas vidas. Fala através da boca dela, Senhor. Que o Senhor possa aquietar o seu coração e tomá-la por completo, que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar o nosso coração nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Que Deus possa falar conosco, assim como Ele já falou comigo, que Ele possa falar ao seu coração também. Amém. Amém? Diga a pessoa que está do seu lado, está pronto para ouvir o Senhor falar com você? Tá pronto? Amém. Diga assim para ela, não converse comigo. Não se conversa comigo. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo nesse momento. Quero ouvir Deus falar. Amém? Como vocês já viram, né, o tema é vença o que te paralisa. Eu que não precisa levantar a sua mão, mas eu queria que você já começasse aí pensando. O que tem paralisado você? O que tem paralisado a sua vida? O que tem paralisado os seus dias? Talvez já há alguns anos, alguns meses, eu não sei. Eu posso te dizer que eu venci algumas coisas na minha vida que me paralisavam. E eu louvo a Deus por isso, porque foi com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E assim será também na sua vida, para a honra e glória do Senhor. Amém. É incrível quanto o medo rouba das pessoas e como traz tormento à vida delas. Eu acredito que o medo é um espírito mestre que Satanás usa para tentar impedir as pessoas de avançarem. Vocês já podem perceber que eu vou falar sobre o medo. Não tem como não sentir medo. Eu acredito que todos nós aqui temos esse sentimento, chamado medo. Não podemos enfrentar o medo e não deixar que ele nos controle em alguma área da nossa vida. Quanto mais você enfrentá-lo, menos o diabo vai incomodá-lo com ele. Pastora, mas enfrentar o medo? Sim. Enfrentar o medo, você precisa enfrentá-lo. Deixar de fugir dele, mas enfrentar. Mas como será que vence o medo? Tem uma maneira de você vencer o medo. Aliás, uma única maneira que funciona. É através da fé. Diga a pessoa que está do seu lado, é através da fé. É através da fé. E pastor, e se eu não tiver fé, Deus vai te dar nessa noite. Amém? Se tivermos fé, recebemos de Deus. Se tivermos medo, recebemos do inimigo. Libertação do medo significa que nós não vamos deixar que o medo nos controle. Podemos até sentir o sintoma físico ou emocional do medo, mas podemos nos recusar a obedecer às suas ameaças. O medo nos ameaça dia e noite. Precisamos ser corajosos. Você é uma pessoa corajosa. Eu sou uma pessoa corajosa. Posso ouvir um amém? Amém. Coragem significa fazer progressos enquanto ainda se sente medo. Quanto mais você se entrega ao medo, mais ele tem controle sobre você. Medos estranhos, medos incomuns. Você pode ter medo de coisas que você pode até ter vergonha de falar para alguém. Talvez um medo que ninguém saiba que existe está aí dentro de você. Acho que todos nós temos muito mais medo em nossas vidas do que podemos admitir. Medos que às vezes nem reconhecemos que eles estão aí dentro. Mas estão aí guardadinhos, escondidos, nem contamos para ninguém. Com vergonha. Uma coisa sobre o medo é que você não pode fugir dele e muito menos ficar longe. Porque aí ele se torna cada vez maior na sua vida. O medo adora perseguir você e ver você correr dele. Sabia disso, querido? Ele adora te perseguir e adora ver você correr dele. Você precisa confrontar o medo.
Não pode simplesmente orar para que ele vá embora. Não, vou fazer uma oração e ele vai embora. Não, ele não vai embora com a oração. Você tem que enfrentá-lo. Você tem que aprender a não ter medo do medo. Você consegue dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Aprenda a não ter medo do medo. Medo quer dizer evidência falsa do que parece real. Isso faz você pensar até que algo que não pode acontecer vai acontecer. Você precisa se livrar do medo. Dá um cutucãozinho assim, com todo carinho com a pessoa que está do seu lado. Se livre do medo. Deus quer que você se livre nessa noite do medo. Deus quer ver você livre. Então o que Deus quer que eu faça, pastora? É confrontar as coisas. É lidar com as coisas. Isso. É saber por que Ele está com você. Enfrentar o medo. Por que esse medo está comigo há tanto tempo? Nós podemos fazer qualquer coisa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Você só precisa ter certeza que existe um Deus do seu lado a qualquer momento. Só que muitas vezes nós esquecemos disso quando o medo bate a nossa porta. A primeira coisa que a gente esquece é que existe um Deus que cuida de nós. Não, pastor, eu não esqueço de Deus. Nós nos esquecemos, sim, queridos. Quando o medo vem, a gente esquece que existe um Deus que cuida de nós. O sentimento que nós temos é que Deus está muito longe. E na verdade não, Ele está tão perto. Ele só quer que a gente esqueça que o medo não é maior do que o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? O seu Deus, o meu Deus, sempre será maior em qualquer situação da nossa vida. Amém. Deus está com você. Mesmo que você muitos dos dias não acredite, acorde com muita dificuldade. Eu sei que você tem problemas, eu sei que os dias são difíceis, eu também tenho problemas. Mas todos os dias, quando você acordar, você tem que acreditar, Deus está comigo. Amém. E Ele não vai te deixar por motivo nenhum. Porque não existe nenhuma pessoa que te ame mais do que Deus. Essa é a principal razão que a Bíblia dá para não termos medo. Em Isaías 41:10, se você está com a sua Bíblia aí, se você quiser abrir, ou você pode acompanhar também. Não sei se eu estou na frente. Não, dá para ver, pode. Dá, né? Eu sou muito alta. Isaías 41:10 diz assim: Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Amém. Eu os protejo com a minha fraca mão. Não, forte. Então ele tem uma forte Mão. Amém. Então Deus está comigo aqui agora. Deus está aí com você agora. Eu nunca estou só. Você nunca está sozinho. Você pode declarar isso? Deus está comigo? Deus está comigo. Você pode declarar mais forte? Deus está comigo? Deus está comigo. Amém. Você e Deus estão construindo uma vida juntos. Se hoje eu pedisse para você vir até aqui à frente, não vou fazer isso, mas se eu pedisse para você contar que vida você tem construído com Deus, o que você contaria? O que você contaria? Ah, minha vida com Deus. Eu queria que você pensasse. Eu não vou pedir para você fazer isso. Você está construindo uma vida com Deus juntos. Deus não vive aqui no prédio da igreja. Você sabia disso, né? Deus não vive aqui. Você não vai ver Deus apenas aos domingos, às 18 horas. Você é a igreja. Amém. Quando você sair daqui, Deus vai com você. Quando você chegar na sua casa, Deus está com você. Tem pessoas aqui nessa noite que quando chegam em casa, falam assim para Deus: Deus, eu não consigo te sentir. E Deus manda eu te dizer: abre o seu coração que você vai me sentir. É só você abrir o seu coração. Porque eu também muitas vezes já fui na igrejas, várias igrejas.
Eu chegava lá e eu não sentia nada. Até que eu abri meu coração. Eu nunca mais saí de uma igreja, de um culto, da mesma forma que eu entrei. É aqui, querido. Você tem que abrir aqui. Amém. Tem que abrir aqui. Fui pro culto, mas eu estava muito cansado. Mas para muitas coisas nós nunca estamos cansados. Fui pro culto, mas eu estava com sono. Vence o sono, fica de pé, lava o rosto. Daqui a pouco você vai dormir. Mas não despreze. Não porque sou eu que estou falando, mas não despreze a voz do Espírito Santo que ele fala com você. Amém. Porque quando você está lá no seu quarto, você está com medo, passando dificuldade, é ele que está vendo. Mas quando ele está falando com você, o diabo também põe o sono, põe o cansaço. Não despreze a voz do Espírito Santo. Amém. Ele fala com você, ele quer falar com você. Ele te quer perto dele. Muito mais do que você imagina. Amém? Amém. Você é o seu edifício. O Senhor vive em você. E ele disse assim em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, a parte B. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Amém. Glória O medo significa fugir. O medo te faz voltar atrás, voltar para trás. Você precisa ter uma atitude diferente. Deus quer te ver corajoso, corajosa. Deus quer te ver cheio de fé. Deus quer te ver sonhando. Deus quer te ver voltando a sonhar. Muitos de nós aqui nessa noite deixamos de sonhar. Deus quer te ver realizando. Deus quer te ver feliz. Deus não quer te ver temer todas as coisas que você teme hoje. Coragem é fazer com medo. Coragem é fazer mesmo que você sinta medo de fazer. Estou com medo, mas eu vou fazer. Confiando em Deus, eu vou fazer. Isso. Se você acha que vai ter um tempo na sua vida que você nunca vai ter medo de nada, você está totalmente enganado, meu irmão e minha irmã. Você vai sentir medo. Em momentos diferentes na sua vida, até que você esteja aqui nessa terra. Até que eu esteja aqui. Essa é a arma número 1 que o diabo usa contra o povo de Deus, contra eu e contra você, para afastarmos do destino ordenado por Deus para a minha vida e para a sua vida. O medo. Quantos aqui, não precisa levantar a sua mão, não quero expor ninguém, mas quantos aqui já não desistiram de algo em sua vida por causa do medo? Quantos aqui já não pararam no meio do caminho por causa do medo? O diabo é uma fonte de medo. E o medo é como um veneno. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus não nos deu um espírito de medo. 2 Timóteo 1,7. Pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Amém. Nós somos incentivados por toda a Bíblia a caminhar pela fé, a viver pela fé. O homem justo viverá pela fé e caminhará pela fé. Romanos 1,17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Quanto mais a sua fé for construída em Deus, mais corajoso você será. Amém. E eu queria falar também nessa noite alguns tipos de medo, se der tempo. Medo de problemas, medo de provações, medo de tribulações. Queridos, não há necessidade de temê-los. Quando temos medo, fazemos a dor ser maior do que ela realmente seria. Quanto mais medo da dor, pior ela fica. É assim em qualquer área da nossa vida. Tudo o que você tem medo, o próprio medo vai tornar pior, maior. É dizer, Deus me dará graça, eu posso fazer,
o que eu preciso fazer através de Cristo que me fortalece. Amém. Em Filipenses 4,13 diz isso: tudo posso naquele que me fortalece. A vida não é fácil, todos nós sabemos disso. Eu já disse isso no início. Mas Deus tem nos equipado com o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus para fazer coisas difíceis com um sorriso no rosto e com alegria em nosso coração. Somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus para sermos fortes. Amém? Amém. Você é ungido? Amém. Somos guerreiros, estamos cheios do Espírito Santo. Você é guerreiro, você é guerreira. Temos o poder de Deus em nossas vidas para fazer grandes coisas. Posso ouvir um amém? Amém. Você pode sentir medo, mas você não pode ter medo. Existe uma grande diferença nisso. Em sentir medo e ter medo. É diferente. Você pode ter medo do problema, porque ele virá. Ele virá, querido. Marcos, capítulo 4, 35 ao 41. Uma passagem muito conhecida. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é esse? Este que manda até no vento e nas ondas? Quando Jesus diz: Vamos para o outro lado, não importa a tempestade, a dificuldade que terá que enfrentar no meio do caminho, não importa, meu amado. Se ele disse, você pode ter certeza que ele vai chegar do outro lado. Amém, amém. Simples assim. Se ele disse, vamos para o outro lado, pode confiar nele, você vai chegar do outro lado. Amém. Ele é Deus. Simples assim, ele é Deus. Jesus poderia ter falado pacificamente para aquela tempestade se ele tivesse preocupado. Ele poderia ter falado? Sim ou não? Sim ou não? Um de cada vez. Sim ou não? Ele pode. Um de cada vez. Ele poderia ter falado pacificamente para aquela tempestade se ele tivesse preocupado? Não. Amém. Não. Você só pode falar de paz se você tem paz. Amém. O que fazemos na maioria das vezes que temos uma situação preocupante? Você fala assim? Nessa paz, nessa tranquilidade? Eu nem falo. Ah. Você não fala? Estou preocupado, não. Fica quieto, né? Cada um tem um jeito de reagir. Ficamos tão preocupados, que a nossa preocupação torna a situação pior ainda. A maioria de nós reagimos assim. Se não todos nós. Não é verdade? No meio de uma tempestade, ele vem e fala uma paz, uma tranquilidade. Ele ainda fala assim, ainda dá uma bronquinha, né? Por que é que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, muitas vezes como eu e você, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Ele tem controle de tudo. Glória a Deus. Da sua vida e da minha vida. Tudo que você tem vivido, toda a sua vida, ele tem o controle de tudo. Você está no lugar mais seguro, meu amado, nas mãos do Senhor.
Mas quando você permanece calmo, com fé, confiando em Deus, o diabo não sabe o que fazer com você. O diabo fica nervoso, furioso. O diabo faz tudo em você como ele sabe fazer muito bem. Comigo também. Você continua em paz, continua confiando em Deus. Continua servindo a Deus. Continua louvando a Deus. Continua esperando em Deus. Marcos 4:40. Aqui eu falo do versículo de novo. Ele perguntou por que é que vocês são tão assim. Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Precisamos ter certeza que na tempestade permaneceremos os mesmos de quando não há tempestade. Os mesmos. Eu sirvo a Deus quando eu não tenho luta. Eu sirvo a Deus quando eu tenho luta também. Não mudar. Deus é imutável. Na tempestade temos que agir do mesmo jeito, como se não houvesse tempestade. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que saber quem você é nele. Saber que Ele te ama. Saber que Ele tem um plano para a sua vida. Antes mesmo de você ter um problema, Deus já tem o livramento planejado para você. Amém. Ele já tem a libertação planejada. Ele já tem tudo sob controle. Ele é Deus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Quanto menos você reclamar, mais você cresce espiritualmente. Quanto menos eu reclamar, mais eu cresço espiritualmente. Precisamos aprender o que a Bíblia diz. Eu não preciso lutar essa batalha. Essa batalha não é minha. Essa batalha é de Deus. 2 Crônicas 20:15. A parte B do versículo. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Entrar em repouso, desfrutar dos dias que Deus te deu. Não deixe mais o diabo te atormentar com medo. Segundo medo que eu coloquei aqui, o medo de não conseguirmos o que queremos. Não vamos ter tudo o que queremos. Nem todo mundo vai ter tudo o que quer. Você não vai ter tudo o que você quer, meu amado. Eu não vou ter tudo o que eu quero. Mas se você ama Deus, se eu amo Deus, se eu confio em Deus verdadeiramente, se você confia em Deus verdadeiramente, nós vamos conseguir ser felizes assim mesmo. Amém. Você pode ser feliz de qualquer maneira e eu também. A felicidade já mora em você. Diga a pessoa que está do seu lado, a felicidade mora em você. Diga para ele e para ela, Jesus mora em você. Pastor, eu tenho medo de não conseguir tudo o que eu quero. Sim, existem pessoas que têm medo, têm pavor disso. Eu tenho medo de não conseguir tudo o que eu quero na minha vida. Então que você possa fazer a oração que Jesus fez. Mateus 26:39. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Que a sua oração seja: Deus, eu quero o que você quer. Eu quero o que o Senhor quiser para mim. Deus nem sempre nos dá o que nós queremos, mas o que irá cooperar para o nosso bem. Mas pastor, eu não entendo muitas vezes. Você não precisa entender, meu amado. Eu não preciso entender. O que nós devemos fazer é confiar em Deus. Colocar Deus no centro de tudo. Colocar Deus no comando das circunstâncias. Confiar em Deus mais do que em nós mesmos.
Quanto menos eu reclamar, mais eu irei crescer. Terceiro, medo da imperfeição. Você não precisa ter medo dele. Porque nunca seremos perfeitos enquanto estivermos aqui. Você não é perfeito, eu não sou perfeita. O perfeito não existe. Não existe igreja perfeita. Não existe trabalho perfeito. Não existe pessoa perfeita para casar. Não existe filhos perfeitos. Não existem amigos perfeitos. O perfeito ainda está voltando e ele ainda não chegou. Amém. Você pode aplaudir. É Jesus Cristo. Aleluia. Assim podemos ficar confortáveis em sermos imperfeitos. Medo de não fazer o suficiente. Você sabia que a nossa carne ama as nossas anotações? Anotações? Aquelas anotações, queridos, os planejamentos que nós fazemos de viver o que nunca vivemos. Fica só no papel. E a nossa carne vive nos acusando. Não, o seu sonho não saiu do papel. O seu planejamento não saiu do papel. Nossa carne ama fazer isso com a gente. A nossa carne ama mostrar para os outros o que queremos fazer, mas não fazemos. Você não ia fazer uma faculdade? Você não falou que era o seu sonho? Se livre desse medo. Você nunca será suficiente. Eu nunca serei suficiente. Jesus é suficiente. E sempre será. Pare de se comparar com as outras pessoas. Nós fazemos o que o Espírito Santo nos guia a fazer. Não precisamos nos comparar com as outras pessoas, porque Deus unge pessoas diferentes de formas diferentes. Mas precisamos ter o nosso tempo com Deus, porque sem Ele não somos nada. Temos fraquezas e precisamos da sua força. Somos imperfeitos, então precisamos do perfeito trabalhando através de nós em todo o tempo. Deus quer uma comunicação honesta com você e não um monte de comunicação religiosa. Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião. Jesus morreu para que pudéssemos ter uma relação pessoal de intimidade com Ele. Jesus quer ter intimidade com você. É isso que Ele quer ter. A vida é real, os problemas são reais. Traga Jesus para a sua vida real. Não apenas para a sua igreja, mas para a sua vida real. Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Esta é a verdade. Amém. 4. O medo de aproveitarem de você. Deus nos diz para sermos mansos e humildes. Mas nós temos medo, porque se obedecermos isso, as pessoas andarão por cima de nós. Estamos com medo de que elas tirem vantagem de nós. 1 Pedro 5,6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que eles os honrem no tempo certo. Mansidão não é fraqueza. Amém. Mas é força sobre o controle. Amém.
É preciso saber esperar em Deus para ser o nosso defensor. E não querer resolver tudo por nós mesmos. Eu passei por um tempo na minha vida onde eu fui muito maltratada. E eu disse para mim mesmo, nunca mais. Ninguém vai me tratar assim. Eu não sabia como esperar em Deus como meu defensor. Mas quando você faz esse tipo de promessa interna, se você não buscar a cura em Deus e ser curado ou curada, você tem problemas difíceis de relacionamento. Depois que você passa por isso. Você não precisa temer que as pessoas tirem vantagem de você. Você não tem que ter medo disso. Amém. Algumas vão tentar de vez em quando. Mas Deus, quem? Deus. Que é o seu defensor. É Ele que vai dar conta dessas pessoas. É Deus quem vai cuidar delas. Amém. Amar as pessoas dói. Você não pode amar e nunca sentir dor. Se você se abre ao amor, você vai sentir dor. Amar ao próximo, ajudar, se doar. Você pode ter um pouco de dor, você pode ter decepções. Mas lembre-se, meu amado, causamos dor também. Nós também causamos dor em pessoas. 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Ninguém pode roubar nada de você. Se você for uma pessoa íntegra, preste bem atenção. Se você for uma pessoa que confia em Deus, se você for uma pessoa que honra a Deus com a sua vida, Deus te devolve tudo. Amém. Deus te devolve tudo. Deus está no comando de tudo e no controle de tudo. Deus não precisa da sua ajuda e nem da minha ajuda para nada. Ele vê tudo. Ele tem o controle de tudo. Ele é Deus. Ele te criou e Ele me criou. O medo do envolvimento. Estar envolvido com pessoas pode ser muitas vezes confuso, complicado. É trabalhar com questões que surgem, com diferenças de comportamento, com opiniões diferentes, com falhas uns dos outros. Isso significa confronto. A maioria das pessoas não querem confrontar questões, não querem aturar o ponto fraco do outro. O ponto fraco do outro. Precisamos aprender que não iremos gostar de tudo, mas precisamos aprender a respeitar as pessoas. Nem tudo vai ser do meu jeito e nem tudo vai ser do seu jeito. Deus encontra com cada pessoa para ajudá-la a fazer o que Deus chamou para fazer. Deus te chamou para fazer uma coisa, Deus me chamou para fazer outra coisa. Mas se eu aprender a te respeitar e você aprender a me respeitar, juntos seremos mais fortes. Amém. Você não precisa ter medo de se machucar ao se envolver. Mas você irá. Eu irei. Mas iremos sobreviver. Você irá se recuperar, irá crescer. Você terá e será ajuda para alguém. Deus conta com você. Deus conta comigo. O medo não pode mais governar a sua vida, meu amado. Você pode enfrentá-lo de frente e encontrar a liberdade em Cristo para fazer o que Deus te chamou para fazer.
Porque quando chegar aquele dia, Deus vai olhar para você e vai perguntar: cadê o ministério que eu te dei? O que você fez com o que eu pedi para que você fizesse? A fé sempre tem um futuro. Isaías 55, 8 e 9. E quando o Senhor te perguntar isso, eu não anotei isso aqui não. Você vai olhar para o Senhor e vai falar: eu não fiz porque me feriram? Eu não fiz porque eu fui magoado? Isaías 55, 8 e 9. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Deus está contando comigo e com você. Amém. Deus quer que você vença os seus medos nessa noite. Vença o medo dos problemas, o medo das provações, das tribulações, o medo de não conseguir o que você quer, da imperfeição, o medo de aproveitarem de você, o medo do envolvimento. A felicidade está em você, está dentro de você. A fé é a única coisa que vence o medo. Deus te ama, Deus me ama, não baseado no que você faz, mas porque Ele é amor. É isso que Ele é e é isso que Ele sempre será. Amém. Ele é imutável, Ele sempre vai te amar. E eu queria fazer um ato profético. Eu queria pedir para que 2 pessoas me ajudassem, rapidinho. 2 pessoas, por favor. Distribuir um papel e uma caneta para cada um. Não foi isso mesmo?